Boa noite. Eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar um pouco de muitas coisas que eu venho observando, refletindo, lendo sobre esse momento que estamos vivendo. Eu gostaria de falar sobre o isolamento social, né? A chegada de um vírus que mexeu com a rotina de todo o mundo, né? E o lema é: fique em casa. Eu estou em casa e sigo atendendo, acompanhando os meus pacientes. E o que eu venho observando é uma dificuldade muito grande de administrar esse fique em casa. Não que ninguém conteste a necessidade de ficar, mas como é ficar em casa? E aí eu pensei, não é ficar em casa, é viver em casa. Nesse momento, sim, viver em casa. Porque ficar em casa dá uma sensação de que é ficar de bobeira em casa, sem fazer nada, improdutivo. Mente nenhuma suporta isso. A ideia de viver em casa é justamente para a gente pensar em como administrar uma nova rotina de vida. O nosso cérebro precisa dessa mensagem de produtividade. A gente precisa disfarçar a mensagem que a gente passa para ele. A gente não pode aceitar essa ideia de tédio, de vazio e achar que está tudo bem, porque ninguém fica bem assim. O primeiro dia, o segundo, tudo bem, mas chega uma hora que a gente não consegue. E a gente precisa, sim, ter uma vida produtiva dentro de casa. Então, por isso, eu trouxe essa ideia da gente estar pensando em como viver hoje, né, nesse momento, em plena crise, por conta da chegada desse vírus, mas como a gente pode estar vivendo em casa. Número 1, estabelecer rotina. Né? Eu sei que tem muita gente que está home office, então facilita porque tem um horário para alugar no site da empresa, para estar fazendo reuniões. Então, esses compromissos profissionais acabam demandando que a pessoa tenha um horário para acordar, tenha um horário para colocar as atividades da vida em prática. Mas nem sempre é assim, né? Mesmo até aqueles que estão de casa trabalhando, estão home office, ainda assim, às vezes não conseguem ter essa rotina tão bem definida, né? Dependendo do trabalho que se tenha, dá para flexibilizar isso e não criar essa ideia de rotina, o que é super importante, né? Vamos pensar aqui, primeira coisa, não dá para ficar em casa de pijama, não dá para ficar em casa à toa, não dá para acordar a qualquer horário. A gente sente falta de uma vida funcional. Então, acorde para o seu dia e pense como eu vou produzir algo no meu dia, no meu contexto. Ah, mas o meu contexto está muito reduzido às paredes da minha casa. Hoje é a sua realidade. É muito mais fácil quando a gente aceita as condições, porque aí a gente aprende a se adequar a elas e fazer alguma coisa a partir delas. Enquanto a gente perde energia se indignando com as coisas, não aceitando as coisas, a gente dificulta o nosso próprio processo. Claro, né? Quando a gente vê que não tem o que fazer. Nesse momento, não tem o que fazer. Nesse momento é ficar em casa, sim, mas de forma produtiva. Então, eu acho que a gente pode pensar numa pá de possibilidades que temos aí para colocar em prática. Não é simplesmente trabalhar ou estudar de casa. Tem os cursos online, tem o trabalho home office, mas tem outras coisas que a gente pode estar pensando. Como está colocando em dia vontades e pendências nossas, né? Às vezes aquele trabalho de casa que a gente quer fazer, de arrumar, né? Aquele armário que a gente quer arrumar, né? Aquela penca de filmes e séries que você quer botar em dia.
Isso não é lazer simplesmente. Isso também é uma forma de você cuidar de si, porque são coisas que muitas vezes a gente adia por não ter tempo para certas coisas, porque a vida profissional, a vida corrida, a vida moderna nos demanda muito o tempo todo. Então, eu acho que a gente pode estar aproveitando esse momento como um tempo para a gente mergulhar para si, para a gente cuidar um pouco da nossa paz mental, né? É meio até incongruente pensar nisso num momento tão delicado, de tantas incertezas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem menos distratores, a gente tem mais tempo conectado com a gente mesmo, porque é mais tempo dentro de casa, trocando bem menos com as pessoas. Então, assim, eu acho que a gente vem numa toada, né, o ser humano em geral, de muito distanciamento de si mesmo, de muita correria, de prazo, de pagamentos, de datas, de atender muito a certas demandas que são inerentes à vida moderna, né? E que eu acho que faz a gente perder um pouco da nossa essência, do nosso compromisso com a nossa vontade, com a nossa felicidade. Eu acho que esse momento ele serve muito para isso, para a gente refletir um pouco sobre coisas que a gente gosta de fazer e que a gente não vem conseguindo, né? Então, tirar sim um tempo para ver filmes que você quer, escrever, ler, ouvir músicas, fazer coisas que às vezes a gente acha que não dá tempo. Curtir o prazer dessas coisas, né? Isso é muito importante, isso alimenta a nossa mente com prazer. E pensando que a gente tem que estar confinado dentro de casa, nada melhor do que a gente ter prazer em estar dentro de casa, porque isso alivia e muito, né, a tensão, a sensação de estar em quarentena, em isolamento. Então a gente precisa preencher a nossa mente, o nosso emocional com coisas boas, com coisas que nos traz felicidade. Isso porque a ansiedade, o estresse, né, nos agride de uma maneira que chega até a sair do psíquico e entrar na questão do organismo. Porque quando a gente libera muito cortisol, isso daí tende a afetar o nosso sistema imunológico. E eu acho que a palavra-chave atualmente, né, é a gente ter uma boa imunidade para a gente vencer tudo isso. Então pense que a imunidade que a gente precisa, sobretudo, é uma imunidade psicológica. Saúde mental agora é, na verdade, aquela carta na manga que você vai ter para encarar todo esse movimento que está sendo vivido com mais leveza, com mais força interior. É a sua saúde mental que vai fazer você passar por tudo isso de uma forma muito melhor, com muito menos traumas, vivendo isso tudo de forma muito menos catastrófica. Então, cuide da sua saúde mental, permita-se viver as coisas com mais prazer, com mais leveza, crie uma rotina, né? Desde assim, coisas que sejam pequenas, mas é o que está dentro do seu contexto. Então, você tem um horário para acordar, um horário para tomar seu banho, um horário para fazer sua refeição, para o seu trabalho, um horário para sua pausa, que isso é muito importante, porque quem está trabalhando de casa pode se confundir nisso e trabalhar até demais. Um tempo para os seus filhos, um tempo para tudo que você tem a fazer, mas como uma rotina. Encare isso como a sua nova forma de vida. Não significa que vai ser para sempre, mas é o que temos para agora. Então encare isso, abrace essa sua nova vida, esse novo momento, com aceitação, porque com a aceitação você tende a viver a coisa com menos medo, com menos incômodo e com menos ansiedade. Tudo isso vai passar, é só aguardar,